paz do Senhor a todos os nossos professores, alunos, nossos internautas que sempre estão junto conosco. E chegamos ao final de uma escola bíblica dominical, mais um trimestre está se findando. E eu já quero aproveitar você estar conosco na próxima lição da escola bíblica dominical, onde estaremos tratando o assunto As Promessas de Deus. Esteja conosco no nosso próximo trimestre. E nesta feita nós estaremos aprendendo a nossa lição número 13, que tem como título Esther, a portadora das boas novas. O nosso texto áureo se encontra no livro de Esther, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Nós vemos dentro desse texto áureo que nos momentos de desespero, na hora certa, Deus muda o cativeiro da dor, do desespero, do choro. Agora houve luz, esperança, alegria, gozo e honra. Nossa verdade prática nos diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nós adentrando dentro da nossa introdução, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Finalizando esta lição, onde nós aprendemos tanto o livro de Ruth como o livro de Esther, propriamente dito, nós vemos que coisa difícil é alguém tramar contra o povo escolhido de Deus. As pessoas querendo ou não, aceitando ou não, Israel é uma nação de Deus. E Deus tem um projeto com Israel. Então ninguém consegue destruir esse país. E agora, voltando para dentro dessas páginas bíblicas, nós vamos ver como Ramã foi destruído, ele e todos os seus filhos, por apenas tentarem tocar no povo justo. Vamos para o nosso primeiro tópico, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Temos como síntese, a rainha Esther suplica humildade, a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. E dentro desse tópico, temos como primeiro subtópico a humildade de Esther e sua súplica. Então, havia um edito. Esse edito, ele foi assinado pelo anel sinete do rei Assuero. O rei Assuero entregava o seu anel, que era o seu carimbo, e entregava na mão do seu primeiro-ministro, confiando que ele ia tomar medidas, no qual foi acertado. Só que Assuero não sabia quem era o povo que seria destruído,
de que maneira seria destruído, e Amã, ele conspirou com tudo isso. Só que um edito real, assinado pelo próprio carimbo, vamos dizer assim, do rei, o anel sinete, não tinha como revogar esse edito. O próprio rei não tem poder de fazer agora o edito real ser desfeito. Por quê? O Império Persa é um império cruel. E para o rei persa não tem espaço para arrependimentos. O que for feito está feito. Nós temos que entender também que dentro deste anel, ele era tipo um anel sinete. Ele tinha gravuras nesse anel, que quando ele fosse colocado no edito, na argila, ela ficava assinada e não teria como revogar. Então, dentro das páginas deste tópico, foi marcado a destruição do povo judeu no mês de Adar, entre fevereiro e março. Amã arquitetou quase um ano do edito até esta data que seria o aniquilamento, o genocídio dos judeus dentro do Império Persa. Por quê? Porque todos os editos teriam que ser traduzidos para todos os governos dos 127 sátrapas que estavam espalhados pelo império. Teria que ter o tempo, depois de estar pronto, assinado, traduzido, levar para essas localidades. Depois lá eles deveriam se preparar. Com isso era quase um ano. Só que, agora, Esther, ela suplica ao rei que revogaste este edito real, coisa que ele não poderia fazer. Assuero fala que as medidas já estavam tomadas, que Amã já tinha sido enforcado, mas o edito não teria como ser revogado. Então, nós adentramos no segundo subtópico sobre a segurança jurídica. Apesar dos reis persas serem autoritários, algumas vezes excêntricos, mas eles tinham limites às suas ações. E o edito real tinha limite. Não poderia ser violado. Nem o próprio Dário, pai de Assuero, não pôde revogar o edito quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Lembrem-se que alguns conselheiros tinham inveja de Daniel e queriam destruir Daniel. Então eles observaram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles convenceram ao rei Daniel para que ele fizesse um edito, o rei Dário, que não pudesse orar a nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei Dário. Daniel continuou com a sua oração. Ainda que Dário amasse a Daniel, ele não pôde revogar o edito,
porque o edito real coloca limite nas ações do rei. Então isso dava segurança jurídica e todo o país, dentro da sua Constituição, precisa ter segurança jurídica. Países que não têm segurança jurídica vira um país perigoso, ou melhor, antidemocrático, e nós devemos orar pelo nosso país. Então, o direito de defesa. Açoeiro não podia revogar o decreto, mas ele poderia fazer outro decreto. Um decreto que permitisse os judeus se defenderem. Lembre-se que antes, pela lei, eles não tinham poder de defesa. Eles seriam atacados e não poderiam se defender. Agora, eles, por edito real, eles poderiam se defender. E todo o reino começa a entender que os judeus alcançaram graça através do rei Assuero. A ordem também foi enviada para todo o reino, para todas as 127 províncias. No dia da grande matança, aconteceu o contrário. O que os inimigos esperavam, os judeus foram ajudados por muitas pessoas, por muitos nobres. Aquilo que Mardoqueu temia, Deus deu o livramento. Somente na cidade de Suzã, capital do império, foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. 75.000 em todo o reino da Pérsia. No dia seguinte, foram mortos mais de 300 na cidade de Suzã. O segundo tópico nos mostra a rainha Esther escreve boas notícias para o povo. A síntese, a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi a grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Os judeus começaram a se sentir uma sensação de alívio, uma sensação de livramento. Mardoqueu registrou todos os fatos e escreveu cartas para todos os judeus de todas as províncias do império. E instituiu uma data comemorativa para esse grande livramento. A famosa e grandiosa festa, a festa de Purim. Vale relembrar que dentro desta data, os judeus em comemoração, povos árabes também já tentaram atacar Israel nessa data. E Deus também deu o livramento. A palavra Purim vem da palavra pur, que quer dizer sortes, ou seja, Amã lançou sortes contra o povo de Israel, para matar todos os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, é estabelecido como feriado nacional na história
judaica até o dia de hoje, a grande festa, a festa de Purim. Com isso, a rainha Esther, ela escreve uma carta. A primeira carta e o decreto de Esther para todo o povo judeu. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escrevem uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo, lembrando que até então ela estava no anonimato. Muitos não sabiam de que povo ela era, quem ela era, qual era a sua origem. Agora, recebendo o grande livramento de Deus, ela prepara esta carta com a alma alegre, feliz, com o coração aberto, e manda cartas para todo o seu povo, dizendo: Deus nos usou para livramento. Vamos 2 dias fazer a nossa festa de livramento, a festa de Purim. Uma festa que começa com jejum, aleluia, pedindo a graça, a presença de Deus para o seu povo. A festa, ela entra no calendário até o dia de hoje, do povo de Deus, o povo de Israel. E ela escreve assim: e o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu num livro, Esther, capítulo 9, versículo 32. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhece Mardoqueu, mas não sabia que ele era parente de Esther. Agora, como parente da rainha, diz que ele foi naquele dia que Mardoqueu compareceu na presença do rei, porque Esther revela que ele era o seu parente, seu primo, que ela o considerava como pai, porque ele criou Esther, porque seus pais morreram quando ela ainda era criança. Assuero deu a Mardoqueu o anel que estava com Amã. Agora vai para as mãos de Mardoqueu. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, de Amã, todos os seus filhos, Mardoqueu é engrandecido mais ainda, ficando apenas abaixo do rei Assuero. A posição que era de Amã agora pertence a Mardoqueu. Nós aprendemos que coisa dura é se levantar contra a igreja, se levantar contra os ministros de Deus, se levantar contra o povo de Deus, se levantar contra Israel. Tudo que era de Amã agora veio para as mãos de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um homem público, exemplar, próspero, trabalhando pelo bem do seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizemos deve ser feito para a glória de Deus. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Dentro da síntese, a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século 21. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa,
principalmente para o seu povo, o povo judeu. Para isso não foi preciso disputa, inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra pelo seu primo. Mardoqueu havia criado Esther como sua filha, e na condição de rainha, ela soube ser humilde, prudente e equilibrada. Eu quero dizer para muitas mulheres que estão nos assistindo aqui pelo canal: nenhuma mulher, como diz o ditado popular, precisa descer do salto. Nenhuma mulher precisa entrar em afronta. Deus te capacitou como uma mulher sábia, edificante do seu lar. E a sua humildade, não soberba, a sua prudência, o seu comportamento é as armas que Deus te capacitou. E você irá vencer. Por quê? Porque você é uma mulher notável e Deus usa mulheres notáveis. A Bíblia diz que Deus não usa a mulher rixosa. Deus não usa quem quer contender ou quem quer bater de frente com seu esposo. Mas dentro da sua soberania divina, Deus a capacitou, mas com estas condições: humildade, prudência e equilíbrio. E deixa eu concluir esse subtópico. Qualidades que a rainha Vasti não tinha. E por isso ela perdeu o posto de rainha. E a coroa veio a Esther, porque ela sim era uma mulher notável perante tanto os homens como perante Deus. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. E me escute, líderes de adolescentes, trabalhem nos teus adolescentes, porque eles são contaminados por uma ideologia nefasta nas instituições seculares, colocando ideologias anticristãs na cabeça de nossos filhos. O homem tem o papel como homem na sociedade. A mulher tem seu papel de mulher dentro da sociedade. Os dois juntos, chegamos até aqui, desde Adão e Eva, até esse tempo contemporâneo. Deus usa homens e mulheres, e esta guerra dos sexos só fazem homens e mulheres sofrerem. E Deus não quer o sofrimento, Deus quer a tua felicidade. E no final, Deus julgará tudo conforme a sua lei perfeita. Deus fez a mulher para ser feminina. Deus fez o homem para ser másculo, viril. E Deus preparou nós para vivermos bem em família e perante a sociedade. O contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes na história da igreja. Poderemos falar sobre Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Cayley, Corrie ten Boom, Ruth Graham
e por que não falar de muitas outras dentro do nosso contexto assembleano, das Assembleias de Deus, Celina Albuquerque, Lina Nils Carlson, Elizabeth Nordlund, Florência Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Lemos, Wanda Costa, por que não falar de Frida Wingren, grandes mulheres pioneiras que fizerem um grande trabalho. Por que não falar de anônimas como aquelas irmãs que instituíram o círculo de oração lá no estado de Pernambuco, a nascente desse grande departamento das Assembleias de Deus do Brasil. Mulheres que têm feito e fazem a diferença. E que essas nossas mulheres continuem fazendo a sua atuação e fazendo a diferença em todo o nosso solo brasileiro. Conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo os estudos de livro de Esther e Ruth. Acima do papel humano, visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo, em favor de mim e de você. Até lá, muito obrigado por você ter estado nesse trimestre conosco. Um grande agradecimento de toda a nossa diretoria da Assembleia de Deus de Criciúma para o mundo. Até lá e até a próxima aula, no primeira aula do próximo trimestre, em nome de Jesus. Muito obrigado.